É complicado mesmo, né? Não adianta. A gente vê por aí um montão de gente endividado. Graças a Deus, muita gente tem dívidas sobre o controle, mas tem muita gente também que tem dívida sem controle e tá muita gente devendo mesmo. E sempre é bom a gente falar sobre esse assunto para fazer com que as pessoas possam se alertar para isso. E isso é fato, né? Não estou falando aqui de uma coisa do outro mundo, até porque o próprio governo, existe já os cadastros aí que negativa as pessoas, que de tempos em tempos eles fazem feirões, limpa-nomes, né, para poder liberar aquelas pessoas, poder renegociar as dívidas e as pessoas voltarem para o mercado a consumir. Mas o negócio está tão feio ultimamente que o próprio governo resolveu criar alguns incentivos para que os bancos, as financeiras, né, as empresas, as credoras dessas dívidas, que grande parte da população, principalmente os menos favorecidos aí, por conta dos últimos 6 meses que nós tivemos aí antes do final do ano, onde muita gente teve crédito e não podia ter e acabou todo mundo se enrolando, pegando dinheiro e não estão conseguindo pagar. Aí o governo falou, não, vou dar uma ajudinha aí, criou-se um sistema que veio através do nome Desenrola Brasil, no sentido aí de ajudar essas pessoas a renegociar suas dívidas, e o pessoal que tem dívida até 5 mil ficou numa situação mais fácil, né? Um governo incentiva mais essas pessoas que ganham menos. Mas, antes de continuar, né, de falar sobre esse aspecto, por que as pessoas são endividadas, ou qual é o aspecto principal dessa situação, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, o fato é que existem vários fatores que contribuem para o pessoal estar endividado, né? Aqui eu vou falar o que eu achei mais interessante e relevante, porque dele podem derivar outros, né? E com o conhecimento desse, você também, com certeza, vai ajudar a impactar de forma melhor nos outros casos também. Sabemos que teve a pandemia, tem a economia que está fraca, as pessoas ficam desempregadas. Existe um conceito, né, de multifatores que podem levar ao endividamento. Mas tem sido uma unanimidade, no sentido dos estudiosos sobre o assunto, em que existe uma deficiência muito grande já na escola, né? Quando você vai fazer o primeiro grau, quando você vai fazer o segundo grau e quando você vai para a faculdade. Já na faculdade não, se você escolher uma área específica da área financeira, você já vai começar a lidar, né? Como é que faz para você lidar com dinheiro, aplicação, investimento, né? Tudo isso, juros, correção monetária, e aí você vai saber melhor lidar com essa situação. Mas no primeiro e segundo grau, via de regra, você aprende a ler, você aprende a escrever, aprende a fazer conta, mas a lidar com dinheiro, né, a lidar com despesa, com receita, com pagamentos, com compra, você não aprende. E se você depende de aprender algumas coisas para você poder saber como fazer no futuro, né? Se você não aprendesse a ler, você não ia conseguir ler. Se você não conseguisse aprender a escrever, você não ia conseguir escrever. E assim sucessivamente. Então, é bem razoável que você tenha um ensino a respeito de uma educação financeira, né? Para lhe apresentar alguns conceitos de como você vai poder lidar com o dinheiro. Então, num primeiro momento, existe uma deficiência na grade curricular dos ensinos das escolas, praticamente em todos os lugares do mundo. Ressalvo agora, né, que existe preocupação e alguns movimentos surgindo, já inserindo ou querendo inserir isso em alguns países. Os países de primeiro mundo, que são os lugares que mais saem na frente, que mais evolui, que mais atualiza, já estão tentando corrigir essa situação. Por quê? Porque eles estão vendo que isso cria um impacto diretamente na população. Então, esse seria aí o primeiro fator e o fator mais importante que tem levado a problemas, né, com relação ao endividamento. Você imagina uma pessoa que estuda a vida inteira, faz o primeiro grau, segundo grau, aí atinge a idade adulta, vai para o mercado de trabalho, tem aquele primeiro contato, né, com o dinheiro, com o salário, com o consumo, né, e muitas das vezes ela não tem, na maioria das vezes, né, vamos dizer assim, ela não tem experiência de como lidar com isso, vai comprar. E a gente tem visto aí que são vários os vilões, mas um dos vilões principais aí tem sido o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito a pessoa consegue um crédito com muita facilidade, né? Principalmente com relação à questão do salário. Ela vai receber no banco, vai ter um salário, o cara já dá um créditozinho
E muitas das vezes você esquece que quando você usa o cartão, no final do mês você tem que pagar. Você também esquece que você ganha um salário e aquele salário ele tem um limite, você não pode gastar muito mais do que ele. Então, muitas das vezes você tem que ver a quantidade de despesas que você tem para pagar, para você saber se você vai poder usar o cartão de crédito, o crédito que o cartão te dá. Porque se você usar o cartão e o dinheiro que entrar no final do mês, ele não der para pagar tudo, inclusive a fatura do cartão de crédito, o que vai acontecer? Esse cartão de crédito você não vai conseguir pagar, ele vai cair no crédito rotativo. Estamos tendo uma discussão muito ampla sobre isso, né? Estão querendo acabar com o crédito rotativo, o pessoal defende, outros atacam, diz que vai ter influência na economia, que vai acabar com o crédito para as pessoas. Mas o importante é, caiu no cartão de crédito e vai virar uma bola de neve, porque quanto mais tempo passa, né, nós sabemos que tem juros, tem correção, os juros não são tão baixos assim, é juros sobre juro. Muitas vezes aí tem aquela discussão também que está errada, essa forma de cálculo. Mas não importa, o fato é que o dinheiro cresce, a dívida cresce muito quando o cartão de crédito entra no rotativo. E nós temos visto aí que a maioria dessas dívidas, quando chega um ponto em que eles querem negociar, os descontos são grandes. É justamente por causa disso. Porque os juros compostos, eles vão aumentando muito a dívida. E você já viu por aí, né, que, claro, existem outros fatores, né, a pandemia, ela pegou muita gente de surpresa, deixou a galera desempregada e muita gente ela acabou se endividando, né? Não tinha de onde tirar, acabou se endividando. Mas quem vem com uma formação, né, antes, que sabe como lidar isso, ia conviver melhor e possivelmente ia ter uma dívida menor ou até conseguisse administrar a sua situação sem ter alguma dívida, porque se você se prepara antes, né, se você vem já com uma certa orientação, você já tinha uma reserva, você já tinha um dinheirinho aplicado, você já tinha alguma coisa para você se virar nos momentos difíceis. Então, se você tem um conhecimento aí de educação financeira, você com certeza ia ultrapassar essa crise aí da pandemia mais facilmente. E aí você imagina, né? Enquanto os governantes, eles não fizerem nada, né? Eles não resolverem essa situação, porque isso é uma situação que precisa ser ajustada. Então, precisa de quê? Que crie-se legislação, que inclua essas matérias nas grades curriculares, para que as pessoas comecem a aprender desde pequenininho, no momento que estão aprendendo a ler, a escrever, né, fazer conta, aprender também a lidar com dinheiro, para quando elas chegarem na hora de ter essa experiência, elas poderem saber como fazer. Igual é tudo que a gente aprende, né? A gente não nasce sabendo nada, a gente aprende, então tem que aprender isso também. E como o governo, ele, principalmente aqui no Brasil, ele não tem feito isso, como é que a gente poderia fazer para estar resolvendo essa situação? É uma situação complicada, né? Por quê? Veja que se não teve essa situação, os pais e os avós e os pais também não tiveram esse conhecimento. Então o pessoal aprendeu na prática, mas já é alguma coisa, né? Se você não aprendeu, não tem muita experiência, mas você já é mais velho, você já tem uma prática de como funciona isso. Então seria interessante que você, na condição de pai, de avô, de mais velho, né, que tem um contato, já fosse formando, né, aquela criança desde pequenininho, já dando algumas orientações, ensinando alguma coisa, no sentido de formar ela na questão das finanças, da educação financeira, como lidar com o dinheiro, quais são os instrumentos que tem de crédito, como fazer para utilizar o crédito. O crédito, ele às vezes ele é importante, mas se você não souber usar, você se enrola todo, então ele passa de ser uma coisa boa para ser uma coisa ruim. Eu sempre digo aqui que se você vai pegar um empréstimo, vai ter um crédito para fazer alguma coisa e fazer aquele dinheiro aumentar, ele é importante. Se você conseguir pagar as parcelas, tá tudo certo. Agora, o problema é quando você compra inadvertidamente um valor alto, somente coisas de consumo, você vai ficar com ela, não vai usar, né? Não vai conseguir usar tudo, porque você compra demais e muitas das vezes, chega no final do mês, você não tem o dinheiro para pagar. Então aquela dívida pequenininha, ela vira uma dívida grande e acaba prejudicando em muito a condição do cidadão, porque vai na frente, né, ser negativado e vai perder o crédito, né? Então, entendendo de novo, mesmo que o governo ele seja omisso e não haja para corrigir nessa situação, e nós sabemos que o governo, ele, por mais que diga que conserta tudo e que resolve tudo, ele não resolve, vai ficar a cargo da própria família fazer esse papel enquanto o governo não assumir a responsabilidade e a obrigação principal que é dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.